Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer ter novamente você aqui comigo, para juntos meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus. Desde já agradeço o seu precioso tempo e peço a Cristo a sua paz para que seja contigo e comigo e com os nossos familiares. Amém? Irmãos e amigos, nós vivemos em uma época em que há bombardeios visuais, auditivos, de todas as formas, para tentar nos pegar, nos manipular para o secularismo, para a vida normal do mundo. E se nós não ficarmos atentos, nós acabamos indo na mesma direção, querendo as coisas do mundo e que às vezes não é necessário para nós. E às vezes fazemos disso uma batalha de guerra para conseguirmos. Sendo que o nosso alvo principal é o céu. E às vezes sacrificamos este caminho do céu por momentos passageiros, alegrias passageiras e, enfim, uma vida passageira. Nós iremos analisar aqui, irmãos, um pouco, só um pouquinho, porque o tema é muito vasto, né? O assunto. Mas iremos comentar um pouquinho como era a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a cruz, aonde ele entregou o Espírito. E depois nós iremos olhar, fazer umas pequenas comparações sobre a vida dos maiorais, ou seja, dos pastores. E quando eu falo os pastores, eu estou se referindo aos pastores adventistas do sétimo dia. Porém, logicamente, esta mensagem também pegará os pastores e líderes de outras igrejas, porque as mesmas têm as mesmas práticas. São quase iguais nestes pontos em que nós iremos meditar. Se nós olharmos como Jesus viveu, o primeiro ponto a analisar é que ele nasceu em uma família muito pobre, muito pobre. Nasceu em uma manjedoura, dentro do curral, em um local, uma estrebaria onde tinha animais. Que situação, né, irmãos? Cresceu na pobreza, na labuta do dia a dia, nas vestimentas simples, sua alimentação simples, rodeado de muito trabalho e esperando chegar o momento exato de começar o seu ministério, após o seu batismo. E ao ele se batizar, ele agora começa a convidar os discípulos. E esses discípulos também eram pessoas muito simples. E eles agora começam a seguir Jesus. Em um certo momento, nessas andanças de Jesus, ele, sempre confrontado pelos maiorais, pelos pastores da época, que começaram a ver nele algo diferente, algo que trazia discórdia entre eles e o povo. E o povo agora começa a ouvir a Jesus e começa a ver e ouvir o outro lado. Isso causou uma situação de desavença entre Cristo e os maiorais, os pastores. Pois os mesmos sempre fizeram lavagem cerebral no povo. Com raras exceções, a grande maioria sempre esteve dominada pelos fariseus e os saduceus, que eram os pastores da época. E agora começa um atrito entre eles, para
parar Jesus. Colocar Jesus nos eixos, segundo eles. E iam acusar Jesus de transgressão do sábado. Iam acusar Jesus que fazia milagres no sábado, que colhia espigas no sábado. E que não respeitava as tradições deles. E aí por aí afora. Por que que eles estavam fazendo isso? Perseguindo agora Jesus? Porque Jesus começou agora a mostrar que eles oprimiam o povo dentro das próprias leis judaicas. Esse povo, esses líderes, eles gostavam, vocês sabem, né? Eles gostavam de ser chamados de mestre. Eles gostavam de ser saudados nas praças. Eles eram assim. Aí, uma certa vez, Jesus, está aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 49 em diante aqui, nós iremos meditar. Aí Jesus disse assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha, filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Ó, irmãos. Jesus diz aqui que ele veio trazer guerra. Guerra. Divisão. E veja, dentro do lar. Dentro do lar. Mas existe aí os politicamente corretos que diz que a igreja tem que estar unida. Sim, a igreja teria que estar unida. Se fosse obedecendo às crenças e às doutrinas. Coisa que não se fazem. Não fazem. Então vai ter uma divisão. Só que essa divisão é desproporcional. A grande maioria, a história se repete. A grande maioria de Israel ficaram contra Jesus e contra os apóstolos. Trazendo para os dias de hoje, a grande maioria sempre vai querer o lado do liberalismo. E o lado do liberalismo, queira ou não, a história se repete. Está com a maioria dos pastores. Porque quando eles agradam ao povo, a sua grande maioria vai ficar com eles. E você diz que tem que ter união? Sendo que Jesus disse que veio trazer guerra e divisão? Não sou eu que disse, foi a palavra do Senhor, da boca de Jesus. Justamente porque a doutrina não é respeitada pela maioria. Mas existe um contraste que prejudicava também os pastores da época. É que Jesus veio servir. E os pastores da época, eles gostavam de ser servidos, elogiados, bajulados. Eles gostavam disso. E Jesus veio cortar isso. Uma certa vez, Jesus botou à prova aqueles que estavam seguindo. E aí o que é que acontece? Aproximou-se de Jesus um escriba, um homem intelectual,
de boa fama, reconhecido no meio da população, e disse que queria seguir a Jesus aonde quer que Jesus fosse. E aí Jesus diz o seguinte, olha, está aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 20 em diante, diz, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Irmãos e amigos, o dono do universo, ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. E ele pegou a ilustração das raposas que têm os seus covis e os passarinhos ninhos. E Jesus não tinha. Depois que ele começou o seu ministério, a situação dele apertou mais ainda. Porque antes ele tinha a casa dos pais. E agora era... Quando ele achava uma casa hospitaleira que chamava ele como um Lázaro e as irmãs, aí ele tinha um abrigo, a não ser dormia pelo ar, aí na natureza, nos bosques. Mas eu pergunto para vocês, será que os pastores de hoje estão servindo ou eles são servidos? Veja que eu estou buscando o modelo maior que é Jesus. E trazendo para os dias de hoje. Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça. Malmente tinha roupa. E ainda chamou 12 pés rapados, ou seja, 12 seguidores que, sinceramente, pobre intelectualmente. Mas Jesus veio mostrar que ele veio para servir e não ser servido. Uma certa vez, está no livro de Lucas, no capítulo 19, Jesus estava para entrar em Jerusalém e Jesus não tinha uma locomoção. Era nos pés. E um certo dia Jesus disse, olha, vai em tal lugar assim e procure um jumento e traga para mim, para que eu entre em um jumento. Irmãos e amigos, e os discípulos foram lá e conseguiram trazer esse jumento. E levaram até Jesus, colocaram ali um mantozinho ali em cima do jumento, e o jumento carregou a Jesus, e as pessoas gritando, Hosana, o filho de Davi, né? Clamando ali, e ele naquela alegria, num jumento. Mas Jesus veio para servir. Vamos trazer então para os maiorais, os pastores. Jesus disse que não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Mas os pastores de hoje, muitos moram em condomínios fechados, apartamentos, em bairros nobres, casas de alto padrão. Mas Jesus não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Ah, irmão, mas você aí está querendo colocar os pastores para... não ter nenhuma casa onde morar? Não estou falando disso. Eu estou falando da mordomia, do alto padrão, que é um assinte
para a grande maioria que é pobre. É isso que eu estou falando. Por que não morar em um bairro simples? Tem que ser em um bairro de padrão? É mesmo? Por exemplo, o pastor daqui do distrito em que eu sou mora em uma das melhores casas da cidade, no centro da cidade. Mas Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Por que não vai morar em um bairrozinho pobre? Você veio para servir, meu irmão. Não é para ser servido, não. Mas como a maioria não estuda, aí vocês estão aí na mordomia. Jesus entrou com um jumento em Jerusalém. O dono do universo, o Criador, o Salvador, o mantenedor, entrou com um jumento. Não teve nem o privilégio de entrar com um cavalo, porque o cavalo era status. Era um animal de porte nobre, que só era da classe dos maiorais para cima. Os romanos, os escribas, os fariseus. Mas Jesus subiu em um jumentozinho. Trazendo para hoje, quais são os carros dos pastores hoje? A maioria não é carro popular. Ah, meu irmão, você quer dizer então que os pastores não podem ter um carro, uma locomoção para viajar, para visitar, isso, fazer aquilo outro? Não estou falando disso. Eu estou falando porque é que ele, em vez de deixar o cavalo, o quarto de milha dele, o manga larga machador, puro sangue, seus Honda Civics, seus Corollas, alguns até BMW, quem sabe. Carros caríssimos. Por que não pega então um carrozinho popular, um Mobi, um Uno? Ah, não presta, né? Vamos equiparar esse Uno, esse Mobi, seria o jumento de Jesus. Mas quando você pega, irmão, carrão, você está pegando a mesma pompa daqueles maiorais lá, da época de Jesus. Você gosta de ser servido, rapaz. E você é para servir. É com você mesmo que eu estou falando. Você está achando que você vai passar desapercebido? Não vai não. Não vai não. Vamos falar outras mensagens. Jesus é o exemplo, irmãos. A simplicidade de Jesus nos mostra que nós continuamos e temos que ser pessoas simples. E se você que tem condições financeiras, meu irmão, não é pecado você ser rico, não. Mas é pecado você não ajudar o próximo. Porque a riqueza está na sua mão para você ajudar o coitado, o pobre, o necessitado. Jesus veio dar exemplo como líder, mas ele veio trazer divisão. Agora vocês, pastores, vocês têm um acerto de conta muito sério com Jesus. E não adianta você estar aí, talvez você esteja aí rindo. Você pode rir agora, mas depois você acerta com Jesus, aí vamos ver se você vai estar rindo ou não. Quem sabe eu posso estar sendo aqui até um otário, um palhaço, um perturbador. Mas o que eu falei aqui está escrito. Você fica contra o que está escrito?
cuidado. Você também tem o direito de ir para o céu. Mas não faça da sua posição o meio pelo qual os pastores de Israel faziam naquela época. Submetiam o povo na ignorância para se beneficiar dos seus elogios e das suas ações, para que vocês sentassem na cadeira de Moisés para julgar, vestir-se de lã e comer do cevado. Cuidado. Vamos entrar em Jerusalém com o jumento? Vamos entrar em Jerusalém com a simplicidade? Porque senão, irmãos, iremos ficar para trás. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que possa me abençoar. E que os pastores entendam que eles não estão aqui para ser servidos. Eles estão aqui para servir. Mas sabe quem é o culpado disso? É você, meu irmão. Você que não estuda. Você que não fiscaliza o que eles fazem. Iremos fazer mais algumas considerações em outros vídeos. Você sabia que Ellen White chama a maioria dos pastores adventistas de preguiçosos? Iremos fazer uma mensagem sobre os preguiçosos. Porque a maioria são preguiçosos. Que Deus possa nos abençoar. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.